Oi galera, esse é mais um vídeo, essa é mais uma discussão sobre uma das atividades que nós fizemos e o título da nossa atividade é A Arte e a Indústria. Então, por favor, pegue a sua tarefa porque a gente vai discutir a partir dela, tá certo? Vamos lá? Bom, a nossa atividade, ela foi organizada a partir de 3 questões em que nós vamos discutir os reflexos das mudanças que a nossa sociedade enfrentou, sobretudo no século XX, e como que a arte ela foi uma aliada desse processo de demonstrar essa mudança, de mostrar de fato quais eram os modos de pensamento, os modos de criação, então, obviamente, daquele tempo. Então, a arte, ela sempre será vista, né? E aí, quem foi meu aluno vai se lembrar dessas questões que eu sempre apontei para vocês, sempre colocava para vocês, que é a arte a favor das mudanças que a própria história vai se encarregar de fazer, né? Ou seja, à medida que o tempo passa, à medida que os modos de criação, os modos de pensamento são reinventados, né? A arte ela vai sempre propor esse espelho, né? Ela vai estar de algum modo em benefício da forma como as pessoas pensam, da forma como as pessoas lidam com as experiências pessoais e coletivas e por aí vai. Obviamente que a arte ela vai ser vista então a partir de um tempo e de um espaço definido, né? Então é sempre importante nós sabermos o contexto em que a produção artística é desenvolvida ao longo do tempo, tá certo? E esse exercício ele vai nos dar de alguma forma essa dimensão, né? Até para que a gente possa refletir sobre aquilo que o exercício vai apontar enquanto conhecimento, tá certo? Bom, vamos lá, pega aí o seu exercício, a gente vai discutir a partir dele então. Nós temos aí de imediato a obra de uma artista muito importante para nós, enquanto sociedade brasileira, e essa obra, essa vida e obra dessa artista, ela vai refletir nas diversas sociedades ao longo do tempo, enfim, nos diversos países e por aí vai. Tanto é que se a gente for parar para observar as obras dessa artista, nós vamos perceber que muitas dessas obras estão espalhadas por vários museus e galerias ao redor do mundo, né, dada a importância que essa artista possui, né, em âmbito internacional, né. Se trata então de uma obra da queridíssima Tarsila do Amaral, né, que é uma artista que vocês certamente já ouviram falar ao longo aí da nossa trajetória na escola e por aí vai, tá certo? A obra que está apresentada para vocês é uma obra chamada Operários, né? Produzida especificamente, né, segundo indícios aí, no ano de 1933, ou seja, na década de 30, e nós temos aí alguns questionamentos a partir dessa obra, né, onde de imediato a gente identifica, vou até mostrar ela aí para vocês novamente. Essa obra, então, ela identifica vários rostos, né? Várias cores, pessoas talvez vindas de vários lugares, né? Obviamente, porque essa obra, dado o contexto em que ela foi produzida, reflete um momento específico da nossa sociedade, né? Então a gente tem aí, a partir desse entendimento, uma perspectiva da própria industrialização paulista, né? Um momento aí vindo, né, posterior, não posterior, mas no que diz respeito ao momento em que a própria sociedade, o mundo vivenciava a Grande Depressão, enfim, a crise de 1929, e como que de alguma forma as pessoas reagiram, né, ou tentaram reagir a essa grande crise econômica que assolou diversas culturas e sociedades e por aí vai, tá certo? E aí nós temos então a apresentação dessa obra, e nós temos um texto que vai dialogar sobre essa imagem. Lembrando que a arte também ela pode ser entendida como um texto visual em que a gente vai explorar elementos dessa obra e nós vamos entender então de fato, né, o que talvez o artista quis compartilhar a partir, né, dessa lógica da construção da pintura, da imagem, por aí vai, né? Sempre observando o tempo e espaço em que essa obra foi produzida. Isso é muito importante, tá certo?
Pois bem, e aí a primeira questão que se segue para nós aí é a gente poder identificar, né, o artista, né, claro, que foi a responsável por essa obra. Nós sabemos que é a nossa querida Tarsila do Amaral. E aí a gente tem um questionamento, que aí é um trabalho de pesquisa, sempre observando e chamando a atenção de vocês para que essas fontes de pesquisa elas sejam retiradas ou extraídas, não é? Claro que você, né, se você tem acesso a isso, à internet, enfim, você então vai, obviamente, fazer uma pesquisa, né, nesses sites de busca, né, falando ali, né, buscando de fato aquela informação. E nós sugerimos para vocês sempre esse cuidado de buscar essas informações a partir de fontes confiáveis, que são produzidas por pesquisadores, cientistas, estudiosos daquela área, né? Então, sempre que você for pesquisar, né, qualquer objeto aí, né, objeto que eu digo, que é esse campo de estudo que você está se propondo, né, seja uma pessoa, uma figura, né, popular, seja talvez um objeto enquanto conhecimento mesmo, enfim. Então, se atente para a autoria desse texto, dessa informação que você está buscando, né? Sempre priorize fontes que são produzidas de modo confiável, por meio de pesquisas, por meio de profissionais da própria educação e por aí vai. Isso é muito importante, tá? Muito bem. Você, então, a ideia é que você trace a sua pesquisa a partir dessa noção. E aí você vai falar um pouquinho, né, nessa questão, sobre a importância da Tarsila do Amaral, né? Falar, então, né, dessa importância. Obviamente que se você fez essa tarefa, você vai se lembrar que ela pertenceu ao movimento modernista, né? Ela nasceu no interior de São Paulo e ela aliou, né? Ela teve a preocupação por meio de uma educação muito culta que ela teve, ela quis, então, de certo modo, apropriar tudo aquilo que ela aprendeu, né, dentro de uma cultura europeia, sobretudo. Ela quis aliar esse conhecimento a partir da brasilidade, né, a partir do lugar onde ela nasceu, sabendo dos problemas sociais que assolam, né, enfim, sobretudo a nossa identidade enquanto nação. Ela traz elementos culturais, sociais para suas pinturas, para suas obras, né? Então ela é conhecida, ela é muito conhecida pela contribuição ao modernismo brasileiro, exatamente porque ela apresenta, né, a partir de uma cultura europeia, os elementos da nossa brasilidade, né, que são próprios da nossa nação, da nossa Constituição enquanto Estado brasileiro, né? E aí, remetendo mais uma vez a obra que foi apresentada para vocês, que é Operários, né? Quando nós vemos essa diversidade de rostos, a construção da imagem, enfim, né? Sempre remetendo essa ideia dos temas sociais. Uma preocupação muito recorrente da artista, né, Tarsila do Amaral. A questão de número 2 diz assim: essa obra é um reflexo, é um retrato de um período importante vivido pela sociedade brasileira. Que período seria esse? Exatamente esse momento em que a sociedade tenta, né, de certa forma, dar essa resposta à grande crise, né, econômica que assolou, né, o mundo, né, de certo modo. Ou seja, essa busca acelerada por um processo de industrialização, né? Talvez até como modo para que a sociedade possa se reerguer novamente, enfim. E nós temos aí a migração, né, de pessoas que viviam em diversas cidades, diversos lugares, para a sociedade ou para a cultura de São Paulo, né? Nós temos essa transição das pessoas que viviam em outras regiões e que vão para São Paulo para tentar contribuir, né, obviamente, para esse resgate da economia e por aí vai, e para tentar também promover uma nova qualidade de vida, enfim, né? Obviamente que isso estava atrelado também a questões políticas, sociais, enfim, tá certo? Então, nós temos aí um momento muito específico, né, a partir de 1929, que é essa grande crise aí, né, que nós entendemos, e um contexto específico da Era Vargas, né, o momento em que Getúlio Vargas assume o poder do Brasil e ele é, né, uma figura popular, de certo modo, né? Ele busca, ao longo do seu governo, estruturar uma relação muito próxima entre as massas, né, enfim.
E aí, inclusive, ele vai criar, nesse momento de governo, o próprio Ministério do Trabalho, que é, então, um lugar onde, de certo modo, os operários, enfim, têm os seus direitos, de certo modo, discutidos e garantidos, né, de certa maneira, né? Na verdade, essa busca ela vai ser mais assertiva, né, a partir desse contexto aí, entre a figura de um governante e dos seus liderados, de certa maneira, né? Bom, a questão que se segue aí é uma questão que merece a nossa reflexão, né? E aí, lembrando que a nossa ideia também, por meio desses exercícios, é fazer com que vocês se posicionem, né? A partir da leitura, a partir do estudo, né? Ou seja, nós estamos preocupados em oferecer para vocês, nós queremos que vocês entendam que as informações estão à nossa volta, né? Informações vindas de diversos lugares. E eu, então, sabendo de onde essas informações vêm, como elas são produzidas, eu vou então me posicionar a partir delas. É importante que nós nos posicionemos para a gente, de certa forma, saber o que fazer, enfim, saber criticar, saber elogiar e por aí vai. Então é importante que nós tenhamos acesso a essas informações para que, de fato, nós possamos nos posicionar. E, obviamente, que na escola nós temos a escrita como forma de colocar a nossa opinião, o desenho, a pintura, enfim. Nós temos modos de exercer esse nosso papel, né? Que é de fato saber se posicionar, né? É importante, isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver ao longo da nossa vida escolar, né? Isso é muito importante, tá bom? Então aí fala, né, nessa questão que essas lutas sociais, elas estão presentes ao longo da história, né? Tanto é que Tarsila do Amaral ela se preocupa em mostrar por meio da sua obra alguns desses temas e por aí vai. E aí a gente tem a obra Operários, né, que mostra um pouquinho desse impasse aí vivido na época, né, onde esse processo de industrialização ele é acelerado e as pessoas se veem ali de alguma forma impulsionadas a estarem trabalhando, né, e muitas vezes esse trabalho ele é exaustivo, ele é quase que abusivo de certo modo, enfim, várias são as questões que assolam esse contexto industrial, né? Não somente a história quase que romântica, né, de que a industrialização vai salvar todo mundo e a industrialização vai propor a melhoria da qualidade de vida até certo ponto, né? Porque a gente também não pode esquecer que muitas pessoas trabalham sob condições absurdas, enfim, né? Ao longo da história. Então, mais uma vez, quando nós temos a arte aliada a esses temas sociais, nós temos uma reflexão de que isso merece a nossa atenção e, nesse caso, a gente pode refletir sobre as questões de direitos e deveres dos próprios trabalhadores, né? Aliando mais uma vez o contexto onde a obra foi produzida, lembrando que a gente está falando da obra Operários, produzida após, enfim, a partir do contexto de 1929, que tem aí a figura de Getúlio Vargas no poder, onde ele vai pensar um pouquinho, de certo modo, né, nesse benefício das massas, né, ou dos operários, enfim, né? Mas nós temos aí uma política de discussão de direitos dessas pessoas ou dessas minorias, de certa maneira, né? Então, é importante pensar de que direitos e deveres devem acontecer para todas as pessoas, de forma igual, de forma que pense no bem-estar de todos, né? E aí essa questão vai merecer a nossa reflexão a partir disso. Muito bem, a questão de número 2, ela vai apresentar para a gente, vocês se lembram aí que nós já discutimos sobre esse tipo de movimento. Nós vamos então entrar numa discussão que tem a ver com a arte de vanguarda, né? Nós entendemos então, e aí já quase que respondendo a primeira questão, que a arte de vanguarda tem a ver com uma arte que está à frente do seu tempo, né? Se eu paro para entender o termo vanguarda, eu vou então considerar que é algo que está à frente do seu tempo, que propõe uma mudança, que propõe novas possibilidades, que não desconsidera por completo o passado, mas que vai propor inovação e por aí vai,
né? Então, a vanguarda é algo que vai propor, claro que no primeiro momento, essa ruptura com o passado. A partir do tempo, então, esse passado ele é desenvolvido a partir de uma questão muito mais consciente, de certo modo, né? Não vou desconsiderar por completo, mas eu também vou me propor as mudanças que a própria sociedade se propõe e por aí vai, né? Então é importante nós termos isso aí em mente quando nós entendemos o termo vanguarda. E aí nós temos o exemplo de um movimento, né, que começou como quase que um movimento literário ali, como um manifesto literário, né, de acordo com o que chamamos e entendemos que é o futurismo, né, que foi quase que criado e desenvolvido, né, teve ali a sua semente em terras italianas, né. E, enfim, várias são as discussões em torno do futurismo, né? O futurismo ele pregava ou ele buscava essa valorização da tecnologia, da velocidade, do dinamismo, lembrando que também vem de um contexto em que o processo de industrialização ele estava em alta aí, né? Então, enfim, várias são as questões em volta do movimento futurista, que dentro da pintura ou das artes visuais teve aí também uma relação muito próxima com o cubismo, com a arte abstrata, enfim, né? E alguma discussão, né? O futurismo ele se propunha a uma discussão muito política também, tanto é que mais tarde, enfim, essa ideologia, né? Futurista, ela esteve muito presente em ideologias fascistas, né? Tanto é que começou, como eu disse, na Itália, e isso teve um desdobramento também em outros níveis aí da política. Então, lembrando que o futurismo ele buscou essa inovação, né, quase que agressiva, né, do contexto artístico, e aí, mais uma vez, essa emancipação, ou seja, essa elevação da velocidade, da tecnologia, tudo por uma provocação da própria Revolução Industrial, de certa maneira, né? Bom, nós temos então, já na primeira questão, né, como eu disse para vocês, esse tipo de questionamento, e aí nós já conversamos sobre o que seria essa ideia de vanguarda, e essa questão específica apresente uma obra, então, de Túlio Crali, né, que só pôde aí, ou na verdade só aderiu ao movimento futurista anos mais tarde. E aí então ele vai mostrar pra gente, essa obra mostra pra gente então um contexto, um cenário em que essas ideias são muito bem nítidas, são muito bem esclarecidas de certa maneira a partir da pintura. Na questão de número 2 diz assim: observe a imagem, o que a gente consegue ver por meio dela? Quais são as suas cores, formas predominantes, e aí um questionamento, né? Será que eu conseguiria, de certo modo, deduzir hipoteticamente, enfim, né, no âmbito das minhas ideias e pelas características que eu vejo dessa obra, será que eu consigo refletir sobre qual seria o momento do dia em que ela foi produzida? Vou mostrá-la aí para vocês. Então, quais são as suas formas predominantes? O que a gente consegue perceber? São formas retangulares, porque a gente consegue ver prédios aí, né? Formas também quase que arredondadas, porque nós vemos arcos aqui que vão cobrir toda essa composição, enfim, né? Várias são as formas aí que a gente consegue perceber. E as cores predominantes desse trabalho, né? Nós vemos aí tonalidades de amarelo, um preto, cinza, um marrom, um alaranjado, são cores que de certo modo se aproximam, né? E aí então essas cores a gente consegue sinalizar, né? E aí a gente então consegue entender muito bem essa paisagem. Pela tonalidade de cores, né? A gente de acordo com as características, né? E aí pensando que talvez, né? A forma como essa obra foi produzida, se nós imaginássemos então que o artista estaria ali ao vivo fazendo essa obra, ele talvez estaria explorando muito mais a luz da tarde, quem sabe, né? Exatamente pela tonalidade quase que laranja, amarelo ali, da composição como um todo, a gente pode concluir ou refletir que pode ser sim um momento específico da tarde, né? E aí,
Se trata, obviamente, de uma paisagem, já respondendo a próxima questão, de uma paisagem urbana, né? Obviamente, porque existem elementos que caracterizam a própria cidade, não é? Questão de número, que vai seguir aí, a letra D, né? Da questão de número 2. Vamos lá, letra D, questão de número 2. Diz assim: observando as mudanças que a nossa sociedade enfrentou ao longo dos anos, reflita para você qual que é o conceito de modernidade. Mais uma vez, nós temos aí o momento em que você vai se posicionar, né? A partir dos nossos questionamentos, para você, o que é modernidade, né? O que você entende quando a palavra modernidade aparece para você, né? Talvez a grosso modo, no senso comum, seja então algo, né, que esteja diferente daquilo que é antigo, né? Ou talvez algo que seria tecnológico, enfim. Várias são as noções de modernidade, dependendo do contexto que a gente está falando, né? Então, mais uma vez, reflitam sobre isso e coloquem aí a sua opinião. Para você, o que é modernidade, tá certo? Questão letra E, né? Vamos lá. Se observarmos, seguam aí comigo. Se observarmos o cenário que essa pintura foi retratada, né, conseguiríamos identificar quais são os elementos que revelam a sua modernidade ou o seu avanço tecnológico. Quais seriam esses, né? É muito claro quando eu vejo essa imagem, né? Você que está aí, né? Que você observou muito bem. Talvez é um reflexo de uma cidade muito moderna, né? Nós temos aí elementos que caracterizam essa modernidade. Os prédios muito elevados, a gente consegue perceber aí quase que na base dessa pintura, parece que tem um trem aí que está passando por essa cidade. São elementos, construções, inovações e criações que sugerem esse avanço tecnológico, né? Que está presente em cidades modernas, né? Se até formos pesquisar uma arquitetura moderna ou cidades que são caracterizadas pela sua modernidade, nós vamos ver, talvez, características semelhantes a essa que o artista está compartilhando conosco, né? Então, essas questões aí estão muito claras e você vai, então, identificar quais elementos sugerem esse avanço tecnológico, né? Para você, então, observe a imagem e coloque aí. Quais são esses elementos? Como a gente pode refletir a partir deles? E aí nós chegamos na questão de letra F, né? Onde nós estamos convidados aí a observar novamente a imagem e entender o momento em que ela foi produzida, ou seja, ver aí a data onde ela foi produzida, tá aí essa informação para vocês, no ano específico de 1939. E aí, então, gera mais uma vez uma reflexão. Ou seja, será que a cidade que foi retratada ali pelo artista é a mesma, talvez, daquela época? Por todo o conhecimento de história que nós temos, se a gente for, talvez, comparar imagens de um lugar e outro, talvez imagens de cidades que são antigas e imagens dos dias de hoje, será que a partir do ano que essa pintura foi feita, em 1939, será que ela de fato sugere ou revela esse avanço tecnológico, tal como está mostrando a imagem? Né? Podemos refletir. Embora seja uma busca, né, de muitas filosofias e ideologias daquele período, né, de pensar em grandes construções, monumentos, talvez era algo, né, que não foi tão concretizado como o esperado, né? Talvez o futurismo aí, ou esse tipo de trabalho, nos mostra muito mais um interesse, um desejo por construir uma cidade, uma paisagem a partir desses elementos, do que propriamente algo que tenha de fato acontecido, né? Então, o âmbito do desejo aí, isso é muito claro quando a gente vê esse tipo de trabalho também. E a questão de número 3, né, nós temos, e a nossa última questão, nós temos um texto muito interessante, né, que vai já falar também de uma arte, de certo modo, popular, vamos entender dessa maneira, né, que vai questionar a sociedade do consumo. Lembrando que esse consumo, quando nós entendemos o que seria uma sociedade do consumo, nós também estamos falando de questões relacionadas a um processo de industrialização, né? Não se esqueçam disso. E aí a gente tem, então, um texto
que vai ilustrar um pouquinho da ideia do que seria a arte pop, ou a arte popular, ou pop art, enfim, várias são essas perspectivas aí a partir daquilo que se entende sobre a arte popular, né, a partir da nomenclatura. Mas nós temos então um momento onde nós vamos refletir sobre essas questões. E a própria questionamento aponta o seguinte aspecto. Vamos lá. Diz assim: lendo o trecho, né, da fala do artista Andy Warhol, e esse texto ele vai falar sobre a questão da Coca-Cola, que a Coca-Cola é a mesma em qualquer lugar do mundo, né? Se a Rainha Elizabeth está tomando Coca-Cola agora, né? Tô dando aqui um exemplo meio que grosseiro. Se ela está tomando Coca-Cola agora e eu também estou tomando a Coca-Cola é a mesma, né? De valor igual para os dois, tem o mesmo sabor, tem a sensação de prazer igual para todo mundo, enfim. Então ele está falando como que esse objeto ele é comum e passa pelo consumo de diversos setores da sociedade, né? Desde a pessoa mais rica até a pessoa mais pobre, enfim, né? Várias são essas noções do processo de consumo e ele vai questionar isso a partir da arte, né? Então a questão é exatamente essa. Lendo o trecho da fala do artista Andy Warhol, ainda no início dos anos 60, nos Estados Unidos, podemos concluir que vivemos em uma sociedade do consumo ou de consumo. Sendo assim, como você avalia a sua realidade? Será que, de fato, eu preciso consumir tudo que eu estou vendo, né? Tudo que está sendo divulgado, né? Mais uma vez, é uma questão que merece nossa reflexão. É importante que nós nos posicionemos quanto a isso. Nós também já discutimos isso em sala de aula em alguns momentos, né? A propaganda ela está aí exatamente para nos incentivar, talvez, a consumir um produto. E quando eu entendo, quando eu tenho essa noção de ler aquela propaganda de forma cuidadosa, eu de fato posso refletir. Será que eu preciso desse produto? Será que é porque todo mundo está usando que eu também devo usar? Enfim, vários são os questionamentos a partir das propagandas, vários são os questionamentos a partir de uma sociedade que visa de uma forma muito incisiva o processo de industrialização, que incentiva cada vez mais a sociedade de consumo. Vários são os questionamentos e nós precisamos refletir sobre todos eles. E a arte, mais uma vez, ela vem para reforçar essas questões, nos ajudando a refletir, nos ajudando a construir novas sensações e novas interpretações do nosso mundo. Isso é muito importante, tá certo? Essa foi a nossa tarefa de hoje. Discutimos mais sobre essa relação de arte e indústria, de arte e sociedade, de uma forma muito sucinta, né? Talvez bem objetiva. Então, aproveite aí, se dedique aos estudos e em breve teremos um outro vídeo. Até mais!